Por algum motivo ele não girou ali a tela. Josué, capítulo de número 7, versículos de número 1 em diante. Eu vou fazer toda a leitura do texto e depois nós vamos falar a respeito desse texto. Alguns pecados na nossa vida, a consequência vem de imediato. E nós temos uma tendência a lidar mais apressadamente com esses pecados, visto que a consequência vem de imediato. Mas há outros pecados na vida das pessoas, em nossas vidas, em que a colheita não acontece de imediato, ela demora algum tempo. E normalmente são esses pecados em que nós não prestamos atenção neles e deixamos que ele vá crescendo. Há um dado estatístico que diz que a cada 10 jovens que chegam na universidade, 9 deles abandonam a fé. E é um dado preocupante, é um dado assustador, mas eu tenho certeza que, na verdade, não é 10 jovens crentes que chegaram na universidade e 9 acabaram abandonando a fé. São 10 jovens que chegaram na universidade, poucos deles eram de fato os crentes e a universidade apenas revelou o que já estava acontecendo dentro dele faz tempo. Mas o triste é que muitos desses jovens cresceram na igreja, estavam lá com 8, 15, 20 anos na igreja, cresceram ouvindo histórias bíblicas na escola bíblica dominical, mas sem, no entanto, ter tido um encontro real com Jesus. Muitos desses jovens, quando crescem, abandonam a fé, mesmo tendo crescido, indo com os pais da igreja, porque quando eles assumem uma certa autonomia, eles deixam de ir, porque eles apenas iam para acompanhar os pais, porque tinham uma obrigação de estar lá, porque os pais exigiam isso, e porque a fé dos pais era bonito, mas perceba, era a fé dos pais, não era a fé deles. E aí, quando chega a adolescência, fala, essa fase terrível e tal. Não, todas as fases, viu, irmão? Você pode estar com 60 anos, 50, 40, todos nós, todas as fases da nossa vida, nós temos os nossos desafios, os nossos próprios pecados para lidar. Então, nós precisamos olhar para as nossas famílias e ver o que nós estamos cultivando ali. Josué, capítulo 7, só para dar um pouquinho do contexto para os irmãos. O livro de Josué é um livro que, se você fosse resumir o livro de Josué em uma palavra, seria conquista. Quando você pega os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, você vê Gênesis, que praticamente resumindo uma palavra, é a criação. Quando você olha para Êxodo, você vê um povo saindo do Egito, esse povo escravizado, agora esse povo está saindo do Egito. O livro de Números é a narrativa desse povo caminhando pelo deserto e de todo desenrolar da dureza do coração daquele povo no deserto. O livro de Levítico, ele é aquele livro onde Deus fala assim, eu quero me relacionar com vocês, mas não pode ser do jeito que vocês querem. Então o livro de Levítico é onde Deus dá leis àquele povo, para que aquele povo se santificasse, para que ele, se santificando, pudesse se relacionar com um Deus Santo. É no livro de Levítico em que é especificado como é que aquele tabernáculo que Deus agora tinha mandado construir, como é que ele deveria ser usado, e que o culto não, eu quero cultuar do meu jeito, e Deus disse, não é do seu jeito. Eu sou santo, 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 para me cultuar tem que ser do meu jeito, para entrar na minha presença tem que ser do meu jeito, tem que falar comigo do meu jeito, ou seja, não é um negócio como essa religião de hoje, que não, eu adoro a Deus do meu jeito. Quando você olha para a Bíblia, não é assim. E aí, quando chega o livro de Deuteronômio, o povo está perto de entrar na terra prometida. Então, no livro de Deuteronômio, é um livro em que Deus relembra o povo da aliança que ele fez com o povo e o povo fez com ele. Então, o livro de Deuteronômio lembra da aliança. E o livro de Deuteronômio, ele termina com Moisés, ele morre. E agora Josué começa com ele assumindo o papel. E agora o livro de Josué é um livro de conquista, em que tudo aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, lá em Gênesis,
Deus fala assim, agora eu vou cumprir. Então é um livro em que agora é um livro de conquista, em que Josué agora ele vai tomar posse daquelas promessas que Deus havia feito. É disso que trata o livro de Josué. É um livro que trata de conquista. E aí você vê no livro de Josué, você percebe que no contexto imediato anterior do texto que nós vamos ler aqui, acontece aquelas histórias que toda criança em escola bíblica dominical ouve, em que Deus, cumprindo a sua promessa, Ele dá ao povo a cidade de Jericó, Jerusalém. Deus dá ao povo, e com isso, aquele milagre maravilhoso que acontece. Imagina o povo vendo uma muralha de 8 metros de altura por 6 de largura, carros passavam em cima. Quando fala Deus derrubou aquela muralha, às vezes a gente pensa um murinho daquele, não, era uma muralha de 8 metros de altura por 6 de largura. Carros passavam, haviam construções em cima dessa muralha. E Deus, cumprindo a sua promessa, Deus põe aquela muralha abaixo, ao toque das trombetas, e o povo tendo obedecido tudo daquele jeito que Deus falou. Durante 7 dias vocês vão rodear a cidade um dia, e no 7º dia vocês vão rodear ela 7 vezes, e vai ser, e tem aquela ordem, quem ia na frente, os levitas, o sacerdote, o povo. Então, eles tinham acabado de experimentar dessa vitória tão grande, de verem com os próprios olhos aquela muralha vir, eles entrarem, combaterem e dominar a cidade. Então, é logo depois dessa grande vitória, dessa grande conquista, que o texto que nós vamos estudar hoje acontece. Então, agora, leia comigo o texto, considerando tudo isso que eu falei para vocês até agora. E tenta, como dizia Howard Hendricks, tenta ler o texto imaginativamente. Tenta imaginar o que está se passando aqui. Tenta captar as emoções que tem dentro do texto. E assim isso vai te ajudar a ouvir melhor a pregação e vai ajudar você também a tirar mais aprendizado da palavra. Diz assim, olha só, o último versículo do capítulo 6. Assim, o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. É assim que termina o capítulo 6. Capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó, preste atenção, alguns homens de Jericó, até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo, vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram, olha o relatório dos espias, não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue, não canse ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Percebam a fala dele, o relatório deles. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué,
Levanta-se, porque você está assim prostrado sobre o teu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará. Designar-se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentar homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que se apresentasse, e ele cumpre o que o Senhor está falando. E aí, vai cair, vamos pular para o versículo 19, vai cair a sorte sobre a família de Acã. Versículo 19. Então Josué disse a Acã, você já viu muitos pastores dizendo: dá glória a Deus aí, irmãos. Aqui Deus ensina como é que você pode glorificar a Ele. E se você quiser, você pode dar glória a Deus hoje. E eu espero que você dê glória a Deus sempre na sua vida. Há um jeito de glorificar a Deus aqui, ensinado pelo próprio Deus. Então disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Ou seja, uma maneira de glorificar ao Senhor e render louvores a Ele é confessar os meus pecados, não deixar nada escondido a Ele. Versículo 20, Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônia, uns 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, os filhos e as filhas deles, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para fora, para o vale de Acor. Josué disse a Acã: porque você trouxe essa calamidade sobre nós? Ele pergunta: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ele com toda a sua família, ainda os queimou. E levantaram sobre eles um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso, aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Irmãos, quando nós podemos olhar, e quando nós olhamos para esse texto aqui, às vezes nós conseguimos, olhando para esse texto, explicar, ou pelo menos suspeitar, de que por que alguns males, por que algumas tragédias se abatem sobre certas famílias. Eu não estou dizendo que toda tragédia familiar, que toda família que foi desmantelada é uma consequência direta de juízo de Deus, mas toda família que foi desmantelada é uma consequência direta do pecado, da dureza do coração do homem e da mulher, e esse pecado vai ruindo as bases e vai trazendo destruição. Mas isso não é algo que acontece da noite para o dia.
Nenhum casal está bem numa sexta-feira e no domingo está brigando e um está indo embora de casa. Nenhum filho está num relacionamento bom com o seu pai e com a sua mãe hoje e no outro dia ele já não quer mais falar com o pai e com a mãe. Nenhum filho, nenhuma família está caminhando com Deus hoje e de repente na semana que vem todo mundo apostatou da fé. Não, isso são coisas que dão sinais, isso são coisas que acontecem aos poucos. E quando nós olhamos para essa história de hoje, você vê que tristeza. Eu olho para esse texto e todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico triste, eu falo, Senhor, mas esse texto, ele deve sempre nos servir de alerta. E eu lembro que uma vez um professor meu do seminário, quando ele falava sobre esse texto, ele dizia aqui, esse texto mostra o alto custo do pecado. O quanto que o pecado ele é caro, o quanto que o pecado ele não é uma falha, ele não é algo leve, ele não é algo que deva ser ignorado, o quanto que o pecado ele sempre vai ter um custo muito alto. Aliás, foi por causa do pecado que o Filho de Deus se manifestou e precisou morrer. A cruz ela não revela o meu valor e o seu, a cruz revela a gravidade do meu pecado e do seu. E por causa do meu pecado e do seu, Cristo precisou morrer. Então o pecado, ele é uma tragédia, o pecado, ele traz morte, o pecado, ele destrói, ele vai corroendo aos poucos e a gente precisa dar muita atenção a isso. Foi o pecado que fez com que uma sequência de vitórias na vida daquele povo fosse interrompido. É o pecado que faz com que às vezes uma família que está indo muito bem, é uma família que ela é próspera, ela avança em todas as áreas e ela vem colhendo muitos frutos, mas de repente esse ciclo de vitórias é interrompido. Por quê? Porque pecado chegou ali e o problema não foi ele chegar, o problema é que ele foi bem recebido, ele foi bem acomodado e ele agora é alimentado todos os dias e ele vai se fortalecendo dentro daquela família e de repente um ciclo que vinha de vitória agora experimenta de uma derrota tão grande. Vou fazer em dezembro 20 anos de casado, que a Tati me aguenta. Tem a Jenny e o Bruno que estão aí, não tem nem um ano ainda. Tem alguns meses, 3 meses, 2 meses. Na minha casa o pecado continua chegando. E ele vai chegar na de vocês. E eu tenho certeza que chega na casa de todos nós. A maneira, o que vai dizer em se nós vamos continuar experimentando um ciclo de vitória e celebração, vai ser a nossa reação a ele. E como é que nós vamos lidar com ele? E perceba aqui, e aí eu quero colocar algumas coisas aqui para nós e trazermos para a questão da família. Em primeiro lugar, e aqui para nós entendermos o que acontece para que de repente um ciclo de vitórias, uma família que está caminhando bem, de repente sofre uma derrota tão terrível. E aí nós vamos perceber que isso não é da noite para o dia. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos a deslealdade de Acã. Porque na revista atualizada está lá que ele prevaricou. E aqui o Jacó, o Osana aí, advogados aí, entendem melhor do que eu. E aliás, a gente está cheio de exemplos. Você não precisa ser da área do direito para ver exemplos de prevaricação. Prevaricar é você agir com infidelidade ao propósito daquilo. Numa linguagem mais técnica, essa seria a ideia de você usar de poderes e atribuições públicas em benefício próprio ou de outro que traga algum interesse para você. Ou seja, de maneira resumida, você agir em benefício próprio, usando de uma autoridade que não te foi conferida para usá-la em benefício próprio. É claro que no Brasil isso não acontece, mas tem muitos países por aí que os políticos fazem muito isso, os juízes fazem muito isso, mas no Brasil isso não acontece. E Acã, o que Acã faz? Ele prevaricou, ele agiu com infidelidade, ele agiu de maneira traiçoeira. E aí, quando nós olhamos para isso, nós podemos perceber alguns motivos que estavam no coração de Acã ao tomar essa atitude, ao pecar. Em primeiro lugar, nós podemos perceber aqui, e tem várias coisas, mas eu quero destacar apenas ganância.
Porque o texto diz que quando o Senhor deu a ordem, se você voltar um pouco, quando Deus está dando a ordem para conquistar, você olha Josué 6,19, o texto diz assim: porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Havia essa ordem clara, mas a ganância de Acã fez com que ele falasse não, porque lembra da descrição? É que quando eu cheguei lá, eu vi lá uma capa babilônica de linho assim, poxa, bonito. Em Israel, até os príncipes têm dificuldade de andar com essa roupa, sabe? Seria assim, da Gucci. Entendeu? E ele fala assim: olha, eu vi lá 2,5 kg de prata. Eu pensei, rapaz, aquilo ali dá para fazer um pé de meia bom. Olha, tinha lá uma barra com mais de meio quilo de ouro. E eu olhei para essas coisas todas e tal, e percebe que ele diz, e ele ao dizer isso, percebe que a ganância fez com que ele prevaricasse contra o Senhor. Ele se apropriou de algo que era do Senhor. E ele prevaricou por causa da ganância, né? E aí ele fala, olha, e qual é o valor do pecado aqui de Acã? A capa Babilônia, com fios de prata e ouro. Gente, isso aqui é fios de prata e ouro, chique. Uns outros chique no último. E aí tinha 2,5 kg de prata, 2,3 kg, 600 gramas de ouro. Então ele olha para aquilo e ele fala assim: eu quero. Então a ganância fez com que ele decididamente se voltasse contra o Senhor. A ganância tem feito grandes estragos hoje no meio das famílias também, porque a Bíblia fala que muitos, querendo ficar ricos, caíram em ciladas. Muitos pais hoje, eu não lembro agora de quem, mas eu li uma frase essa semana em que o autor da frase ele fala o seguinte: que os filhos não se lembrarão, que as crianças não se lembrarão de quem deu para elas maior quantidade de presentes, nem tampouco os presentes mais caros, mas elas se lembrarão de quem brincou com elas, de quem gastou tempo com elas, de quem sorriu com elas, de quem rolou no chão com elas. E aí você percebe que tudo aquilo que realmente uma criança precisa para crescer sadia fisicamente, emocionalmente, segurança afetiva, saúde emocional plena, não precisa de dinheiro. Quanto que custa rolar no chão com o filho? Quanto que custa chutar uma bola no quintal com ele? Jogar bambolê no telhado, né, Theo? Essas coisas não custam nada. Mas perceba, nós vivemos numa sociedade em que a ganância tem destruído muita família. Aqui, por causa da ganância, Acã, talvez uma tentativa de prover alguma coisa no futuro para sua família, ele trouxe desgraça sobre a sua família. E muitos pais hoje têm caído nessa mesma armadilha. Em nome de dar o melhor, eu vou dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Exatamente por causa daquilo que você não teve, que você é o que você é. Você não é o que você é pelo que você teve. Você é o que você é muito mais pelo que você não teve. Como é que você teve que lidar com isso? E às vezes nós caímos nessas armadilhas terríveis. Essa ganância, nós podemos ver essa ganância no coração de Acã. Nós podemos ver no coração de Acã também a arrogância. Porque ao tomar daquilo, ele achou que ele poderia suprir por ele mesmo as suas próprias necessidades da sua família, se esquecendo do Deus que tudo supre. E aí não tem como eu deixar de me lembrar do Salmo 127, inútil vos será trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente ganhaste, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Não é encorajamento à preguiça, mas o que o salmista está condenando é o trabalho sem fé. É o trabalho sem critério da palavra do Senhor. É o trabalho como se eu fosse o grande provedor e o grande responsável. Nenhum de nós aqui temos condições de patrocinar toda a nossa vida.
Nenhum de nós aqui. Pessoas que têm rios de dinheiro, elas não têm condições de patrocinar a sua própria vida, porque vem uma doença, vem uma calamidade, tudo aquilo em que ela estava confiando vai por terra. E é por isso que Provérbios fala: filho meu, quando as tuas riquezas aumentarem, não ponha nelas o teu coração. Provérbios vai dizer: não confie na insegurança das riquezas. E aqui nós vemos o homem trazendo tragédia à sua família por causa de uma deslealdade a Deus, que ele prevarica, ele começa a cobiçar a ganância, essa arrogância de achar que ele poderia suprir os seus desejos, as suas necessidades melhor que Deus. É a precipitação. Ele quis, de modo pecaminoso, obter aquilo que Deus lhes daria como bênção. Para que Deus, quando fala assim, numa guerra de despojo, o ouro, a prata e os utensílios são meus, são consagrados ao Senhor, Deus precisa de ouro e de prata? Tudo aquilo que Deus falou assim: eu vou dar para vocês, vocês vão conquistar, e isso é consagrado a mim. Aquilo tudo era bênção para o próprio povo, mas ele quis de maneira precipitada se apropriar com as próprias forças daquilo que Deus daria a ele e a todo o povo como bênção. E nós às vezes nos esquecemos disso, e assim como Acã, trazemos tragédia sobre a nossa família. Em segundo lugar, nós vemos a autoconfiança do povo. E isso é algo tão terrível e tão perigoso, irmãos. Se nós vemos Acã agindo com deslealdade, nós olhamos agora para um povo como um geral nesse episódio tão triste aqui, o povo agindo com autoconfiança, em vez de confiar na força que vem do alto. Que quando você olha a narrativa, você percebe que Josué, ele envia os espias para espiarem a terra. E qual é o relatório que eles voltam de lá? Fala assim: Josué, é o seguinte... os nossos inimigos lá são poucos, viu? Não cansa todo o nosso exército, não mandando todo mundo para lá. Uns 3.000 homens, 4.000 já resolve lá, viu? A guerra lá é fácil. Eles estavam tão autoconfiantes que, afinal de contas, eles vinham de uma sequência de vitórias muito grandes, culminando com as muralhas de Jericó ao chão. Então eles estavam assim: nós somos os caras. Irmãos, e quantos crentes caem em armadilha, porque a Bíblia fala que a soberba da vida precede a ruína e a altivez de espírito a queda, porque Deus vai por graça nos dando vitória, e daqui a pouco nós começamos a nos esquecer de Deus, e começamos a nos esquecer de quem é que nos trouxe até aqui, quem é que tem nos sustentado, quem é que tem nos dado vitória, e começamos a ser autoconfiantes e deixamos de confiar na força e no poder daquele que vem do alto. E aqui o povo subestima isso. Eles esqueceram que as vitórias extraordinárias deles não eram. Gente, o que eles fizeram para derrubar aquelas muralhas? Nada. Eles só obedeceram. Foi ao som da trombeta e a muralha caiu. Escavações de lá, irmãos, é muito interessante. Escavações que foram feitas arqueológicas lá, onde a Bíblia descreve esse fato, mostra alguns pedaços que ainda tem as ruínas lá, e tem muitos lugares que parece que é como se tivesse sido achatado, mas tem um lugar lá que está preservado, a estrutura não se abalou. E ele fala: mas por quê? E aí o arqueólogo cristão fala assim: é porque teve uma casa que foi poupada, então esse pedaço da muralha ela ficou em pé, a de Raabe. Então perceba, eles não tinham feito nada, mas agora eles tinham se esquecido disso. Se você tem um bom casamento, não é porque você é um bom marido, você é uma boa esposa, é porque Deus é bom. E a cada dia põe amor no coração da sua esposa por você, e põe amor no coração do seu marido por você. E a bênção de Deus no seu lar, a confissão de pecados, aquele reconhecimento: Senhor, eu dependo de Ti para sustentar minha família. É isso que mantém as nossas famílias fortes e de pé. Se eu me esquecer disso, eu vou tornar autoconfiante, e aí a feiura do meu pecado vai aparecer e a tragédia vai vir. E Israel, ele esqueceu disso. Eles subestimaram o inimigo. No versículo 3 diz que eram poucos. Na verdade eram 12.000. E eles, ao mandarem 3.000 para lá, está dizendo assim: nós somos tão bons que cada um homem dá conta de 4. Nosso exército é tão bom que um
É 4 por 1 aqui, cada 4 vezes um só, nosso dá conta de 4. E irmãos, percebe o tamanho da arrogância aqui? E eles são poucos, eram 12 mil. E eles agem com arrogância. E por causa disso eles sofreram uma derrota vergonhosa. E perceba que Josué, na sua oração com o Senhor, ele deixa claro: Senhor, a nossa derrota envergonha o teu nome. Irmãos, quando uma família cristã, ela não vai bem, quando uma família cristã, ela se desmantela, perceba, é o nome do Senhor que está sendo envergonhado também, porque fala assim: olha, a família de cristão, é de crente, olha lá como é que vive aquela família, aí vão na igreja. As nossas derrotas, nós levamos sobre nós o nome do Senhor. As pessoas olham para mim e para você diferente. Você pode ver que quando alguém faz algo errado lá na escola, fulano pisou na bola, fez isso. Mas quando é um crente, fala o quê? Olha lá, olha o que o crentinho fez. Quando é qualquer homem que fica contando piada suja, machista numa roda, o pessoal dá risada. Mas quando é um crente, e aí crente põe entre aspas aqui que ele não deveria nem fazer esse tipo de coisa, as pessoas falam: não, você viu um crente? Perceba, as nossas vitórias, quando nós somos vitoriosos, nós devemos apontar para Deus e dizer: é o Senhor que tem nos dado vitória. Mas as nossas derrotas, elas trazem implicação ao nome do próprio Deus. E Josué, na sua oração, ele pergunta: Senhor, e ele fala muitas coisas, ele repete algumas falas e alguns sentimentos do povo lá no deserto, quando diante da dificuldade: Senhor Moisés, por que o Senhor nos trouxe para cá, para a gente morrer aqui? Lá no Egito a gente está com saudade dos pepinos, das cebolas, era um escravo, mas estávamos com saudade da comida. E você percebe que na fala de Josué aqui, ele falou: Senhor, por que o Senhor me fez atravessar o Jordão? Por que o Senhor não nos deixou lá do outro lado? Lá do outro lado, a gente estava confortável, a gente já tinha conquistado, a vitória já tinha alcançado, estava bem. Mas a promessa de Deus não era só aquela terra lá, era muito mais, então ele tinha que avançar. Mas essa autoconfiança fez com que ele sofresse uma derrota vergonhosa. Ainda hoje, irmãos, essa mesma autoconfiança que atingiu aquele povo, ela tem encontrado, infelizmente, morada nos corações. Pois no nosso dia a dia, ainda agimos confiando na nossa própria força e tino. Fala assim: não, o meu sexto sentido... Não, eu tenho tino para isso, e nos tornamos autoconfiantes. E quantas vezes aquilo que deveria ser o nosso primeiro recurso é o último. A oração deveria ser o nosso primeiro recurso, mas ela se torna o último. Porque antes eu confio no meu tino, na minha capacidade, na minha experiência e vou avançando. E aí vem o desafio, o desafio de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração, né? Não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, na tua própria sabedoria. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos. E o resultado e Ele endireitará as suas veredas. Confiemos no Senhor. Terceiro lugar, qual é a consequência dessa derrota? Quais são as consequências dessa derrota aqui para Acã e para sua família? E o pecado, ele respinga, gente. O pecado, ele respinga. O meu pecado respinga na minha esposa, o dela respinga em mim. Não tem essa ideia, irmãos, não tem como isso acontecer. O seu pecado respinga na comunidade da fé, ao qual você faz parte. Essa ideia de que crente às vezes fala assim: não, mas tudo bem que eu sou daquela igreja, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, então você está na religião errada, vai para Seixonoye, para o budismo, qualquer outra coisa. Mas cristianismo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros.
Já pensou se a minha mão acordar e dizer assim, o meu braço direito dizer assim, não, eu não tenho nada a ver com o corpo? O médico vai dizer assim, você teve um AVC, porque paralisou um lado do seu corpo aí que ele não está obedecendo mais. Nós somos, irmãos, o corpo de Cristo, nós somos família de Deus. O que eu faço tem sim a ver com a sua vida. Eu devo satisfação da minha vida sim a você. Uns aos outros. Ou não somos uma família? Ou, se Deus quiser, domingo que vem não vamos tomar a ceia aqui. E ao tomarmos a ceia, nós falamos que nós somos membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros. Então o pecado ele respinga sempre, e aqui o pecado de Acã respingou no povo, que o povo foi derrotado. Mais de 36 pessoas morreram por causa do pecado de Acã. Muitas esposas viram seus maridos saírem para aquela guerra, que parecia fácil, não é pouco, e os seus maridos não voltaram para casa. Muitas esposas, pelo menos 36, que diz que alcançaram e mataram outros lá na subida, lá num lugar mais perigoso, mas 36 é pelo menos um número firme que nós temos aqui. 36 esposas ou 36 mães receberam do líder do exército lá a notícia, infelizmente o seu filho, ele morreu na batalha. Por causa do pecado de Acã. E às vezes esse egoísmo tem feito que muitas pessoas destruam a sua própria vida e às vezes não consideram o que está à volta. Nós tivemos um caso, infelizmente está se tornando mais comum do que deveria. Nós vimos o caso do menino Henry, assassinado por aquele canalha, com a conivência de uma mãe. Gente, isso se torna mais comum. Os casais não estão bem, eles resolvem os seus problemas, se separam. E quem que resolve o problema das crianças? Quem que resolveu o problema do Henry? Você percebe que ali, naquela situação, a ganância, porque havia conforto oferecido a essa mulher. Você percebe que como o pecado dela, do coração dela e tal, respingou na vida de uma criança? Pecado, irmãos, ele nunca é só meu. O pecado sempre vai trazer consequências às pessoas que estão à minha volta. As consequências daquela derrota, e aí, algumas expressões no texto que revelam de como é que foi aquilo para o povo. Coração dilacerado. Porque o versículo 5 diz assim, o coração do povo se derreteu, se tornou como água. Sabe aquela questão de... Quando você não tem o que falar e o coração, ele derrete e você falta e chora. É assim que o povo estava. O coração, ele agora está quebrantado diante do Senhor. E esse quebrantamento do coração agora, então, irmãos, até no meio da derrota nós podemos nos voltar para o Senhor. Porque, como dizia um professor meu do seminário, o nosso Deus, Ele é um Deus que, por causa do seu amor leal, Ele disciplina em justiça e Ele nos restaura em amor. E aqui, o coração, no meio daquela derrota, o coração do povo que estava arrogante agora está quebrantado. O coração do povo que estava distante do Senhor agora está perto, porque agora o versículo vai dizer que, no versículo 6 diz que eles rasgam as suas vestes, eles lançam pó sobre si, em sinal de humilhação e de quebrantamento diante do Senhor. E aí nos faz lembrar de Joel capítulo 2, versículo 3, onde está assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
O povo está agora com o coração quebrantado, o povo agora está com o rosto no pó, e aí me faz lembrar do texto de Lamentações, Jeremias 13, 29, onde diante daquele caos o profeta fala assim, põe a sua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Tem gente que mesmo apanhando, mesmo debaixo da disciplina do Senhor, não quebranta o coração, não se humilha, não rasga o coração, não se derrete diante do Senhor. E prolongam o sofrimento e a disciplina. Diante da derrota, daquela derrota até aquelas vitórias pungentes e maravilhosas, elas perderam o brilho. Quando famílias experimentam derrotas, aquela festa bonita de um mês atrás, ela perde o brilho, ela perde o sentido. Quando um pai vê a sua família desmoronar, o apartamento, a conta bancária, o carro zero na garagem, tudo isso perde o brilho, e ele fala assim, não é nada. Eu lembro de uma vez lá no litoral, um homem muito rico esteve na nossa casa, e aí ficou pouco tempo lá em casa, e no final ele pegou e falou assim, mas um homem rico, mas rico de verdade. Ele falou para mim e para minha esposa assim, poxa, eu daria tudo que eu tenho para ter uma família igual a de vocês. Percebe que diante da derrota, diante da tragédia, as pessoas começam a perceber e dar maior valor à vida. Nós estamos vivendo um tempo agora em que pessoas que a gente não falava e tal, e de repente chega a notícia, fulano pegou Covid, foi internado, não dá para visitar, né? Não dá nem para você correr no hospital para visitar. Poxa, é meu amigo, mas tinha 3 anos que eu não falava com ele. Não dá para você visitar. E de repente chega a notícia, fulano morreu, e as pessoas ficam cheias de remorsos e tal. Mas é diante dessas situações em que a pessoa ela começa agora a dar valor a algumas coisas. Sabe aquele pastor que nós oramos por ele aqui, que Deus o restaurou? Eu ouvindo o testemunho, ele respondendo perguntas lá no Instagram, perguntar para ele o que é que mudou. Ele falou assim, mudou muita coisa. Ele falou assim, uma das coisas que mudou bastante é que comer para mim agora é algo novo, diferente. Antes eu só comia, agora depois de você ficar 18 dias com um tubo, e ele fala que quando falaram para ele que ia ser entubado, ele já orou já, e ele falou assim, Senhor, o Senhor vai me recolher, não vou ser eu que vou cuidar da minha filha que tem 15 dias, e o Senhor vai escolher uma outra pessoa para cuidar da minha esposa. Porque ele não acreditava que ia voltar. E ele fala assim, e o meu tempo agora com a minha filha ganhou outro significado. Percebe, diante de tragédias, nós percebemos o que realmente é importante na vida. E eu costumo brincar e dizer, quantos casamentos terminaram por causa de geladeiras e de carro? E hoje você vai lá no ferro velho e elas estão lá. Percebe, se nós, diante das tragédias, nós podemos perceber o que realmente é importante. E aí, diante daquela derrota, as vitórias passadas perderam o brilho, e eles ficaram agora com medo do futuro. Porque os versículos 8 e 9, e eu tenho que caminhar para encerrar aqui, irmãos. Eles passam agora a ter medo de futuro. Quando você olha para os versículos 8 e 9, Josué fala assim, sabe o povo tal, quando souber dessa derrota, eles vão vir babando para cima da gente. Eles vão apagar o nosso nome de sobre face da terra, ou seja, nós vamos ser exterminados. Percebe o que o pecado faz? Porque o pecado, ele rouba a nossa vitalidade cristã. O pecado rouba a nossa confiança na oração. O pecado rouba a nossa esperança e a nossa coragem para enfrentar o futuro. E Josué está experimentando de algo terrível aqui na vida dele. Como é que nós temos reagido frente ao pecado nosso e ao pecado dos outros? E aqui, irmãos, eu vou apenas citar aqui algumas das coisas que eu anotei aqui, para que nós não nos demoremos tanto, porque
Com essa tecnologia toda foi difícil começarmos, né? E atrasamos bastante. Qual foi a reação de Deus? Nós vimos a reação do povo diante daquele pecado. Qual foi a reação diante de Deus? A reação de Deus diante da derrota do seu povo. A reação de Deus é encorajamento. Qual é a reação de Deus frente às minhas derrotas e às suas? Deus não é alguém que está apontando e dizendo assim, bem feito, isso daí não. Perceba, olha no versículo 10. O povo está com o coração derretido. Deus acaba de confrontar, de falar com o povo a respeito disso. E olha só o que diz o versículo 10. Então o Senhor disse a Josué, levante-se. Algumas versões da Bíblia traz ânimo. A reação do Senhor é de encorajamento. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Não é que Deus não sabia? Claro que Ele sabia. Mas essa pergunta do Senhor é aquele acolhimento, é aquele encorajamento, dizendo assim, eu sou leal, eu sou fiel. O povo agiu, mas eu continuo sendo leal. Então a reação de Deus é de encorajamento. Deus aponta, é interessante quando você olha aqui, Deus agora aponta o pecado e Deus descreve, e aí nós podemos ver que Deus vê tudo. Deus fala assim, olha, porque há pecado no meio de vocês, e há quem se apropriasse não somente isso, e escondesse, e no meio da sua tenda escondeu, e Deus diz, está aqui, e as taças de prata estão ali por cima. Deus descreve o local que foi roubado, e aonde é que está. Deus vê tudo, irmãos. E aqui há um parênteses aqui para nós, aqui, irmãos. Acã fez o que fez. Ele não tinha como fazer o que ele fez sem a conivência de sua família. Ele escondeu no meio da tenda. A Bíblia tem exemplo de casais que resolveram fazer acordos para esconder pecado, nenhum deles dá muito certo. Aqui nós vemos aqui um acordo, e a questão toda é, o que faz com que a família de Acã aceitasse, descumprir e desobedecer ao Senhor? Perceba que ali havia já uma ética bem seletiva e duvidosa instaurada no meio daquela família. Porque a esposa de Acã poderia dizer, meu bem, aqui não, eu vou avisar Josué agora, porque eu sei como que isso acaba. Ananias e Safiras, Atos capítulo 5, também resolveram fazer acordo, morreram os dois. Eu sempre falo com a minha esposa, se um dia meu coração estiver duro e não quiser te ouvir, tem essa pessoa e essa pessoa, você procura e denuncie o meu pecado, me socorre pelo amor de Deus. Não deixa eu destruir a minha vida. E ela sabe de pelo menos os 2 nomes em que ela vai ligar, está acontecendo isso e isso, e eu sei que essas pessoas virão até mim. E uma delas, se for preciso, até uns tapas ela me dá. Se precisar pegar pelo pescoço, pega. E que bom! Então perceba, irmãos, aqui essa questão. Então a reação de Deus, Ele encoraja, Ele mostra o pecado, que eu estou vendo tudo. O povo havia se autocondenado, não foi que Deus você vou fazer, o povo se autocondenou ou desobedeceu ao Senhor. Irmãos, nós trazemos condenação para os nossos lares, para as nossas casas, quando nós desobedecemos ao Senhor. Nós estamos nos autocondenando, não é Deus que está fazendo isso. Nós precisamos abandonar o pecado, e Deus aponta para a solução, e a solução é doída. A solução é doída, vamos lançar sorte, eu vou dizer quem é que fez isso. E ali todo aquele processo é feito, e aí agora qual é a resolução? Traz aí, aponta aí, e Deus diz o que tem que ser feito. Então, irmãos, diante do pecado, o encorajamento do Senhor vai ter sempre como objetivo a nossa mudança. Deus nunca vai passar a mão na nossa cabeça e dizer, não liga para isso não. Ele vai dizer, não, isso é sério. Mas eu estou aqui. Filhinhos, não pequeis.
Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então a gente precisa, Deus sempre vai nos disciplinar em justiça e vai nos restaurar em amor, sempre. E aqui por último, irmãos, para nós encerrarmos aqui, da derrota à vitória. Como é que nós podemos começar esse trajeto de derrota para vitória? E aí nós vemos os versículos 17 ao 26. Em primeiro lugar, a confissão. O versículo 19 diz assim, Josué fala assim, Acã, Deus já apontou, é você. Não dá para você esconder. Deus já disse a você, então ele fala assim, Acã, dá glória ao nome do Senhor e rende louvores a Ele e conte-nos tudo o que você fez, não nos esconda nada. Ou seja, uma confissão de pecados, irmãos, ela precisa ser plena, ela precisa ser verdadeira, ela precisa estar carregada de um arrependimento, de um desejo de mudança. Então, como é que nós podemos ir das famílias que às vezes estão de derrotas à vitória? Em primeiro lugar, confessar e dizer, Senhor, pecado nessa casa tem nome e sobrenome. O pecado aqui, Senhor, é esse. Esse pecado tem sido praticado assim, assim, assim. Ele já sabe, porque Ele tudo vê. Senhor, o pecado aqui em casa é esse aqui, darmos nomes ao nosso pecado, porque a gente peca no varejo e quer confessar no atacado. Porque quando eu dou nome aos meus pecados, é resultado de um fruto, de um fruto que o Espírito Santo está produzindo em mim, um arrependimento, para identificar aquilo e dar um nome. Quando a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, essa palavra confessar é o verbo grego homologel, de onde vem homologação de contrato. Então, confessar pecados é a ideia de dizer assim, é eu concordar com Deus no que Ele diz a respeito daquilo, porque muitas vezes eu vou olhar para alguma coisa e vou achar que não é pecado, mas se Deus diz que é pecado, eu tenho que concordar com os termos dEle, não o meu conceito do que é pecado ou o que não é. E aí a Bíblia fala de confissão, ele confessa o pecado. Acã, ele trouxe a desgraça para dentro da sua casa, porque ele convenceu sua família a esconder, a compactuar com a maldição, achando que isso era bênção. A aparente tragédia tem seu efeito benéfico, pois trouxe de volta o povo, porque trouxe de volta na consciência do povo a santidade de Deus. Porque o capítulo 8, versículo 1 diz, o Senhor disse a Josué, não tenha medo, nem fique assustado, leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entregarei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Percebe? Deus fala assim, agora vocês vão voltar, é a guerra contra o mesmo povo, mas eu agora vou entregar o povo a vocês. Porque agora vocês fizeram aquilo que eu mandei vocês fazerem. Nós às vezes queremos que Deus apenas chancele os nossos desejos. Nós queremos transformar Deus num carimbador das nossas decisões. Nós queremos transformar Deus num garçom que fica atendendo os meus pedidos. Oh, garçom, garçom. Não, Deus não é esse. Perceba que agora o povo tem a consciência da presença de Deus. E aí eu preciso pensar naqueles que estão se perdendo aí no pecado. Veja os frutos que essas pessoas estão colhendo e corra para o Senhor. Gente, se você quiser uma receita de como destruir a sua família em 10 dias, tem um monte de gente aí que é só você olhar, você não precisa nem perguntar, observa. Jovens, adolescentes, quer se perder na vida, não precisa ninguém te ensinar, é só dar uma observada aí, à volta. Mas o pecado, ele vai aos pouquinhos ali, e a gente tem que correr do pecado, correr para o Senhor. Josué, ele obedece, e aí mais um caminho para levar da derrota à vitória. Josué, ele obedece à orientação de Deus.
ele apresenta o pecado a Deus. E por mais que fosse doído, você pensa que Josué fez isso com alegria no coração? Há um agridoce aqui nesse episódio. Há uma alegria de Josué de estar obedecendo ao Senhor, e é que ele, como líder do povo, ele eliminando aquele pecado, ele ia tirar de sobre o povo toda a ira do Senhor e impedir que mais mortes acontecessem. Então há uma alegria que obedecer ao Senhor, mas não é algo que ele faz com felicidade, porque obedecer ao Senhor que incluía pegar Acã, a sua família, seus filhos e filhas, levar para fora do arraial, com todos os seus animais, com todos os seus bens, e apedrejar ali, queimar ali, e levantar um memorial terrível. Esse monte de pedras, você olha no livro de Josué, tem muitos disso, são memoriais, para que todos que passassem por ali e vissem aquele monte de pedra, falassem assim, é um memorial. E dizer, era para gerações futuras, quando um pai estivesse passando com seu filho, papai, o que é aquilo ali? Então, filho, deixa eu te contar uma história. Memoriais. O livro de Josué é cheio desses memoriais. Ele elimina o pecado. Ainda hoje tem muitos cristãos aí, e muitas famílias que se encontram no Vale de Acor, e Vale de Acor, irmãos, em hebraico significa Vale da Perturbação, desgraça. Há muitas famílias cristãs que o ambiente é muito mais um vale de perturbação, de desgraça, do que uma antessala do céu que deveria ser. Por causa de quê? Por causa que não estão dando glória a Deus e nem rendendo louvores a Ele, confessando os seus pecados, lidando adequadamente com o pecado, abandonando o pecado e voltando-se para o Senhor. Porque eles estão escondendo no seu coração, não é mais na tenda, né? Mas eles estão escondendo no seu coração, na sua mente, coisas das quais Deus não se agrada, que fere a nossa aliança com Ele, tais como, eu anotei alguns exemplos disso, idolatria. Não, eu não tenho nenhum santinho lá em casa. Não, mas às vezes o ídolo está na garagem. Às vezes o ídolo está no computador. Às vezes o ídolo está na palma da mão. Esquece de tudo, menos do celular. Pode ser o desamor, a maneira desamorosa com que tratam uns aos outros. Pode ser bens mal adquiridos. Sabe aquele produto pirata? Aquele celular baratinho, comprado com preço muito suspeito? Aquele gato na luz? Aquele jeitinho na água? Aquele gato net? Adultério, seja esse fato consumado, ou seja aquele adultério que ainda está na esfera da mente. E eu preciso me lembrar, e é uma palavra aos homens que me ouvem aqui, os que ouvem em casa, o conceito de adultério no Antigo Testamento era o ato físico, e Jesus vem, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Deus vê como eu uso as redes sociais, como eu uso a internet. Deus sabe os sites que visitamos. Adultério, pornografia. Eu lembro que uma vez, e está desatualizado esse dado, eu falei para um grupo de jovens a respeito da pornografia. Todos os anos, naquela época, eram lançados, todos os anos, mais de 16 milhões de novos vídeos pornográficos. 16 milhões. E toda vez que alguém dá um clique nisso, está financiando exploração das mulheres, estão financiando tráfico humano que tem por trás disso, estão financiando pedofilia e todos os outros de crimes
na esfera sexual com cada clique que é dado. E quantos crentes têm contribuído com isso, escondido na sua tenda do quarto, mas Deus tudo vê e estão trazendo desgraça para sua própria família. Violência, gritos, agressões, violências verbais, violências físicas, e está tudo lá. Deus tudo sabe, Deus vê, isso traz tragédia. Então a gente precisa, para sair da derrota para a vitória, lidarmos adequadamente com isso. Se eliminarmos o pecado da nossa vida, certamente a vitória virá, como eu li no capítulo 8, versículo 1. E Deus falou assim: eu vou entregar, depois que Josué faz tudo aquilo, obedece ao Senhor, Deus fala: agora vocês vão e eu vou dar a terra, o rei, seus moradores e todos os seus bens, eu vou dar ao Senhor. E aí ele está dizendo: agora vai. E como é que nós podemos eliminar esse pecado? Isaías 53 diz que Cristo levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros e pelas suas pisaduras fomos sarados. É levar para Cristo. É aquilo que diz Mateus capítulo 28, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Palavras de Jesus Cristo: você que quer sair da derrota à vitória, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí eu encerro essa nossa reflexão aqui dessa manhã, fazendo um apelo a todos nós. Assim como aquelas pedras lançadas sobre a sepultura de Acã e de sua família se constituíram um memorial em Israel, e todos que passavam por aquele vale de Acó, o vale da desgraça, o vale da perturbação, eles lembravam daquilo, e cada pai temente a Deus, a sua alma tremia e dizia: Senhor, livre-me de tal fim. Nós precisamos olhar para a nossa volta e percebermos que há à nossa volta um monte de memorial que deve nos lembrar da desgraça que o pecado traz sobre a nossa família, para que a gente corra para o Senhor e dizer: Senhor, eu não quero esse fim para a minha família. Senhor, eu não quero criar filhos para serem pessoas que na universidade se desviam e revelam o seu coração desviado. Senhor, eu não quero criar filhos que sejam bem-sucedidos, ganhem muito dinheiro, mas não te amam, não te temem, porque eu sei que isso é uma desgraça para a vida deles. E muitos pais hoje estão tão preocupados em botar o filho no inglês, no japonês, no jiu-jitsu, para fazer isso, aquilo, estuda, mas não exige do filho. Ensina o filho a fazer devocional, a ler a Bíblia, a temer ao Senhor, a orar, a buscar ao Senhor. Pais crentes criando filhos incrédulos. Que tragédia. Você pode fazer hoje o seu memorial diante de Deus. Você pode fazer hoje o seu memorial diante de Deus. Você que me ouve de casa, que tal você criar na sua casa um memorial? Algo que te lembre de quem você é, a quem você serve, para onde você está indo. Sei lá, se você é bom com desenhe um quadro e pinte nesse quadro quais são os valores da sua família, quais são os valores inegociáveis dentro da sua casa. Olhe para dentro do seu lar e responda: o que é que está sendo nutrido ali todos os dias, o que está sendo alimentado. Na prática, não na teoria, porque na teoria nós temos as coisas muito bonitas, mas na prática, quando você olha para a dinâmica da sua família, o que a dinâmica da sua família mostra que é realmente importante naquela casa? Tem famílias cristãs, tem um monte, de que você olha a dinâmica da família e você percebe um valor muito importante naquela família. É um trabalho sem fé. Em nome do trabalho não se ora, não se tem tempo para ler a Bíblia, não se tem tempo para congregar, não se tem tempo para fazer nada que tenha a ver com o reino de Deus. Mas é um valor que está ali. O importante é que o filho está bem sucedido,
passou na faculdade, passou naquele concurso tal, está ganhando X reais por mês, e fala assim, olha que família. Eu tenho que decidir. Eu quero que a minha família seja um sucesso na perspectiva de quem? Tem um livro que eu comprei, agora comecei a ler, James Smith, e no livro, o título do livro é Você é aquilo que você adora. Quem você é revela quem de fato você adora. E aí, encerrando, qual é um bom memorial para você fazer na sua vida? Eu não sei, use sua criatividade, mas algo que te lembre de quem você é, quem você serve e para onde você está indo. Porque senão os valores desse mundo vão te engolir. Nós já estamos vivendo numa sociedade, irmãos, em que as pessoas não estão mais acreditando na Bíblia, viu? Crentes. Ou pelo menos se intitulam assim. Você pode entregar-se inteiramente a Cristo e glorificá-lo entregando a sua vida a Ele. Renove a sua aliança com Deus hoje, para que você experimente de bênção na sua vida. Não importa se você está experimentou de derrotas dentro do seu lar. O que importa é que você pode se voltar para o Senhor hoje em arrependimento e fé. E esse mesmo Deus que disciplina em justiça, Ele também restaura em amor. E Ele pode fazer da derrota te levar à vitória se você caminhar com Ele. Vamos orar?